Bom, então, estamos aqui no encontro síncrono de números na educação básica, a aula do dia 10 de dezembro de 2020, que é a nossa quarta aula, né, gente? No nosso cronograma aqui, é a nossa quarta aula. E o assunto hoje é uma síntese, né, das discussões que a gente vem fazendo com relação a números, né, nos documentos oficiais, o conteúdo de números na Base Nacional Comum Curricular, o conceito de letramento matemático e o conceito de numeramento e práticas de numeramento que é pesquisado pela professora Maria da Conceição Fonseca, lá da Faculdade de Educação da UFMG. Eu escolhi começar a disciplina com esse assunto para a gente ter essa noção mais ampla, né, de como que documentos oficiais tratam esse assunto e como que existem diferentes maneiras de olhar para ele, tanto em termos de documentos, quanto em termos de pesquisa, né, no campo da educação matemática. Então, é para a gente olhar, mais ou menos, como que essa discussão está localizada, está sendo debatida no campo político e científico, né, da educação matemática. A conversa está quente lá, ficou quente lá no fórum. Eu mal consegui acompanhar vocês. Achei muito bacana. Questões importantes sendo colocadas e sendo respondidas por vocês, né? A cada momento que eu olhava lá, tinha mais 50 intervenções, então o negócio está pegando fogo. Vocês estão conseguindo, mesmo depois que o fórum fechou, vocês conseguem entrar para ler, não consegue? Bacana, ótimo. Bom, então, eu quero ouvir vocês, né, desse debate que a gente fez lá. O que vocês gostariam de destacar? Eu acho que detalhes mesmo sobre os textos a gente discutiu bastante ali, né? Vocês colocaram, fizeram uma varredura boa, né, em termos dos assuntos tratados. E aí eu queria deixar nessa aula aqui para a gente falar sobre as coisas que foram mais impactantes, que vocês acham mais relevantes, tá? Para a gente fechar aqui esse primeiro momento da nossa disciplina. Bom, eu já vi aqui que levantaram as mãos a Isabela e o Lucas. Vamos nessa ordem? Boa tarde a todos. É até legal o Lucas ter levantado, porque um pouquinho mais cedo a gente fez uma chamada para discutir um pouquinho mais o artigo, né? Esclarecer algumas dúvidas assim. E uma dúvida que eu queria falar um pouquinho mais, que ainda não está muito bem assim para mim, é essa questão do numeramento e do letramento. Eu ainda estou um pouco boiando na definição assim falando, para ver se alguém, sei lá, conversa comigo, Jussara ou outra pessoa, um pouco mais sobre isso, para começar. Eu ia falar justamente disso também. Eu também fiquei um pouco perdido nesses conceitos. Aí eu ia perguntar justamente sobre isso. Alguém quer tentar esclarecer aí para Isabela e Lucas, e para quem mais tiver essa dúvida? Herbert, não estou te ouvindo. Você está falando? Você está tentando falar, mas... Dá para escutar? Sim, agora sim. O que eu entendi basicamente de letramento, o numeramento de números, assim, eu fiquei um pouquinho também com dúvida, mas a parte do letramento, o que eu entendi basicamente é você conseguir pegar a matemática, por exemplo, algum conceito de matemática e conseguir explicar ele bem, assim. Por exemplo, se você pega um problema de matemática, se você não tem um letramento,
você não consegue responder ele, porque você tem que ter muito bem a interpretação do que o problema está pedindo, e dentro da sua cabeça, a matemática saber se formular muito bem ali, está bem consolidada, para que você consiga ter uma noção do que, como você vai começar a resolver esse problema, até você chegar no resultado dele. Aí, quando você chega no resultado dele, você tem que ver se aquele resultado ele é coerente ou não com todo o seu entendimento sobre a matemática que você tem ali no momento. Eu entendi isso de letramento. E aí, alguém quer falar sobre numeramento ou completar o que o Robert falou? Então, para mim, eu entendi que o letramento ele vai mais além do que isso de terminologia, de interpretar um problema matemático, interpretar a linguagem matemática. Não sei se estou certa, mas eu entendi que ele explora mais usar a matemática no dia a dia, sabe? Explora mais estratégia de como aplicar os procedimentos matemáticos no dia a dia. Para mim, o letramento é basicamente isso. Ah, tá. Laura, né, que tá falando? Isso. Ah, o letramento matemático, né? E o numeramento, você tem alguma ideia? Então, o numeramento para mim ficou muito próximo disso também, pelo que eu li lá no texto, desse negócio de como a matemática está inserida no cotidiano, sabe? Mas eu também tenho dúvida no quanto isso é próximo ou não, se são conceitos mais diferentes do que eu percebi. Pode falar? Eu vou só ler aqui do João, tá? O João Gomes, João Vitor Gomes. O letramento seria a dinâmica utilizada para ensinar a matemática? Quem ia falar? Desculpa. É que quando eu li, eu interpretei um pouco como alfabetização, só que na matemática. Então, eu imaginei o numeramento meio que como níveis, desde você começando a aprender números, as equações e tal, e também essa aplicação que eles estão falando do letramento. Mas aí eu imaginei mais como o processo de aprender esse básico da matemática. Eu tinha entendido mais ou menos isso. Tá, e como é que você está entendendo a alfabetização que você falou? Ou alfabetização, né? É tipo alfabetização, porque igual você pode conseguir ler sílabas, você pode ler um texto, mas você não conseguir interpretar, que eles falam que esqueci, analfabeto funcional. Eu imaginei algo como assim, mas para matemática, de você poder saber fazer equação, mas você não, sei lá, não entender os números inteiros, mas conseguir chegar no número -1, igual as meninas lá. Eu pensei mais ou menos assim. Quem mais? Enquanto vocês vão pensando aí, é legal a Bárbara levantar essa comparação, porque o Paulo Freire também fala na alfabetização, né? Mas será que é a mesma alfabetização que a Emília Ferreiro fala, por exemplo? Né? Será que quando a gente fala essa palavrinha alfabetização, a gente está sempre querendo dizer a mesma coisa? Está sempre dizendo a mesma coisa? A mesma pergunta vale para letramento matemático, numeramento. Será que, quando a gente fala em alfabetização matemática, o uso da mesma expressão quer dizer a mesma coisa? Tá? Eu acho isso, trazer essa pergunta para a gente, professor de matemática, é primordial, né? O que a gente pretende fazer, ou como que a gente entende essa alfabetização matemática, essa iniciação das pessoas, dos cidadãos no traquejo matemático, né? De que matemática estamos falando, né? Professora, uma coisa também que eu queria ressaltar, que eu achei muito bacana no texto, que durante a pesquisa que foi realizada,
principalmente, né, voltada para os alunos do IEJA, mas isso eu acredito que pode ser abrangente para outros níveis também de questão de ensino, a importância, né, da resposta. Eu vi também diversas perguntas que foram elaboradas baseando nisso. Eu achei isso também realmente muito interessante. O fato de que as duas autoras, elas foram além, né? Porque elas estavam pensando por que aquelas alunas haviam respondido daquela forma, por que elas haviam feito aquela colocação. Então, ou seja, tentou entender como funciona a cabeça do aluno e como que aquilo está estruturado, né? Então, é uma coisa também muito importante, né? Porque simplesmente aquela resposta poderia ter sido ignorada e não levada em consideração a respeito do porquê que elas haviam construído daquela forma, haviam chamado de burra ou alguma coisa do tipo, e sem pensar, na verdade, como está estruturado isso na cabeça do aluno, né? Então, isso também eu achei muito bacana. João, elas não acataram, assim, não, elas são burras mesmo, né? Elas não sabem, então, assim, ó, isso é errado, não é assim que faz essa conta aí, né, que vocês estavam tentando fazer. Elas, mais do que tentar entender o que passa na cabeça das alunas, eu acho que elas tentaram entender o que passa no contexto cultural dessas alunas, né, na vida delas, né, porque o grande debate ali... Oi, desculpa. Quem? João? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá, então, assim, o grande debate do artigo da Rafaela aí, da conscientização, é o que elas chamam de tensão entre o conhecimento matemático escolar e o conhecimento matemático do cotidiano dos alunos que ali estão, né? No caso, as duas alunas, né, que viveram essa tensão ali na prática, na hora que tiveram que fazer a conta 0 menos 1, né? Que é uma conta, assim, própria aqui da nossa disciplina, né? A gente tem que fazer a conta 0 menos 1 aqui, entender o que é isso, mas olha a riqueza de discussão que aconteceu naquele contexto ali, né? Acho que se a gente fosse responder só usando a matemática escolar, a gente falaria assim, 0 menos 1 é menos 1 e pronto, né? Em uma linha a gente acaba a discussão. Ali foram, deixa eu ver quantas páginas, 17 páginas para discutir essa questão, né? E que chama atenção para a gente de tanta coisa que normalmente passam despercebidas. Como é que vocês se sentiram? Não esqueci daquela pergunta não, tá, Isabela e Lucas? A gente vai levando a discussão aqui para tentar esclarecer os conceitos, né? E depois a gente retoma, afinal de contas, né? O que é letramento matemático e o que é numeramento. Tá? Vamos construir aqui uma compreensão juntos e a gente fecha antes de 6h30. Tá bom? A resposta certa vai ser divulgada às 6h30 da tarde. Professor? Sim, Jonathan, vamos lá. Quando eu estava lendo o artigo, eu achei muito interessante a ação, né, quando ela fala sobre o letramento matemático, essa similaridade que ela fez lá como a alfabetização do conhecer, né, alguma coisa. Então, eu entendi que, na minha opinião, né, esse tratamento ela quis abordar a forma de ver a matemática nos seus diversos contextos sociais, né, essa faceta, né, o letramento, isso. Não, numeramento. Eu entendi o letramento. Não, o letramento matemático é aquele conceito lá do PISA. Isso, aí eu falo a associação que ela fez com o numeramento, essa habilidade. Pois é, mas a ação fala em letramento? Não, eu estou fazendo uma associação que ela falou. Estou tendo ideias. Aí eu achei muito interessante quando ela pega essa situação, né, e mostra o que a matemática traz já daquele contexto, né, que as pessoas já têm, que ela chamou de matemática do cotidiano.
de interpretar, de ver essa situação, de como que elas estão vendo a matemática. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Pedro, você está tentando falar, Pedro Henrique Oliveira? Desculpa, mas é que assim, é diferente letramento de numeramento, mas eu acho que tem uma relação, né? Porque, assim, com base no que a gente viu do PISA e com base no que ela usou para falar de numeramento, de abordar outros conjuntos numéricos, e a forma que o PISA trata o letramento, eu acho que eles estão relacionados. Não sei, posso ter entendido errado, mas não sei. Mas que relações você vê, então, Pedro? Me ouviu, Pedro? Ouvi. Então, bom, ela usou o conceito de numeramento para falar sobre, pelo menos o que eu entendi, sobre formas de abordar números em diversos contextos diferentes. Então, ela pegou esse contexto do 0-1, que as meninas perguntaram se existia, se não existia, e introduziu um novo conjunto, mas sem usar a palavra conjunto, introduziu, né, um novo campo de números. No caso do letramento, eu não sei se eu entendi bem, mas eu entendi que também era uma forma de usar outras abordagens e outras estratégias para introduzir novos conceitos. Nesse caso, o dos números, mas, enfim, não sei, posso estar errado também, mas eu entendi mais ou menos assim, isso faz sentido? Não sei. Não, acho que faz sim. E não tem certo ou errado aqui, não, gente. A gente está construindo mesmo essa compreensão aqui juntos, né? Léo levantou a mão. Léo? E a gente não te escuta. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que uma coisa que quer dizer que me chamou a atenção, assim, dessa diferença, tentando fazer mais uma diferenciação, né, da numeramento e letramento, é que no documento do PISA, quando a gente lê lá o letramento, ele deixa muito claro, né, de aprender matemática e de que isso seja, sei lá, aplicado, útil, agregue alguma coisa para a pessoa ali fora. Mas ele não cita da matemática que a pessoa já sabia, né, antes do processo de escolarização. E enquanto no artigo, quando ele está falando de numeramento, esse é o foco, né, as tensões entre os dois saberes. E, inclusive, eu acho muito, não bacana por ser bonitinho e tal, mas muito justo também eles não fazerem essa valorização do que está certo, do que está errado, né, de realmente, né, pegar e considerarem saberes diferentes e tentar fazer o debate a partir disso. Então, isso foi uma coisa que eu vi, assim, que diferenciou. Eu acho que isso é primordial, né? Porque eu até, na hora que eu li o texto do PISA, eu estava observando, ele sempre fala em a matemática, com o artigo definido, a matemática, né? E é bem nessa linha aí, eu entendi bem parecido com o Léo, né? Existe a matemática, né, na escola, os alunos vão lá para a escola para aprender aquela matemática e vão aplicar a matemática na vida, né? E o PISA em específico vai testar, né, se o aluno sabe fazer essas aplicações de forma apropriada. Ele tem até uma escala lá, né, dos, como é que ele chama? Habilidades e competências. Não, mas tem uma... Proficiência, é isso? É o nível, né? São os níveis na escala de proficiência. A escala que vai de 1 a 6. Né? Quem morrer de dó, quem está abaixo de 1. Mas, enfim. E eles levam em conta a matemática da escola, a matemática escolar, né?
E ali no artigo da Rafaela e da Ação, elas estão falando da matemática que os alunos, que as pessoas já sabem da sua vida. Mas essa matemática, ela não é necessariamente a matemática acadêmica, né? Elas falam lá, vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês os trechos. Eu fui pegando aqui. Onde elas vão falando desse... Elas vão contextualizando e tal, e aqui tá, na página 4, elas fazem uma síntese, né? Então, na nossa análise, adota, pois, a expressão prática de numeramento, quando se refere a práticas sociais que, permeadas pela cultura escrita, mobilizam conhecimentos relacionados à quantificação, ordenação, organização dos espaços e das formas, mensuração, tratamento da informação, etc. Essas ações aqui, né, essas práticas, né, elas são práticas comuns de matemática, né, quantidades, né, ordenar as coisas, organizar o espaço, se localizar no espaço, se mover no espaço, fazer medidas, né? Cuidar da informação, organizar informações de alguma forma, né? Tudo isso são práticas de numeramento, que elas estão chamando, que é uma visão mais ampla de matemática, né? Se a gente olha para a prática do matemático profissional, por exemplo, ele faz essas coisas aí, né? Ele está organizando espaços, ele está ordenando as coisas, ele está quantificando e outras, né? Demonstrando teoremas, tirando conclusões a respeito de hipóteses, né? Então, essas práticas aí que elas estão chamando de práticas de numeramento, elas são uma ampliação da ideia que a gente tem de matemática. Então, quem faz a matemática, quem conhece essa matemática acadêmica ou a matemática escolar, vai fazer essas coisas aí também. Mas existem outras práticas que muitas vezes não são consideradas como práticas da matemática escolar, que também são práticas de numeramento. Então, elas ampliam essa noção, né, de matemática. A gente pode, né, tem até a noção de etnomatemática, né, que fala em diferentes matemáticas. Então, elas estão colocando uma ampliação aí de matemáticas. E o PISA fala de uma única matemática. Ele fala a matemática, com artigo definido, né? E aí tem esse detalhe aqui, né, que está sempre permeada pela cultura escrita, né? As maneiras, as práticas têm esse teor também da escrita. E aí ela reforça aqui embaixo, mais do que um conjunto de habilidades matemáticas a serem desenvolvidas, requer algum envolvimento... Deixa eu ver aqui. Aí tem as interações discursivas que acontecem nessas situações, porque aí elas vão estar influenciadas, elas têm mais do que matemática ali, né? Existem valores, crenças, estratégias, critérios de avaliação, padrões de comportamento. Então, é uma prática que lembra, que tem a ver, que se relaciona com o que a gente chama de matemática, a gente da universidade, a gente professor de matemática, mas vai além disso. Então, quando elas amplificam, né, ampliam essa noção de matemática, elas incluem mais, né? Mais coisas que são feitas, mais práticas,
são consideradas matemáticas, né? É uma atitude de maior inclusão, de maior consideração das práticas cotidianas como uma prática que pode transitar, que pode estar presente na sala de aula de matemática. E eu vejo que tem semelhança, sim, né, entre letramento matemático e o numeramento. Existem coisas em comum, mas a diferença primordial é essa, eu acho, que o letramento matemático, segundo o PISA, está cuidando de uma matemática, enquanto a ideia de numeramento está cuidando de práticas matemáticas diversificadas. Professora, eu achei muito interessante essa relação da prática com o letramento, e me fez lembrar do episódio que eu acredito que pode exemplificar essa situação. Apesar do PISA, né, classificar dessa forma, no meu entendimento, quando eu estava lendo e fazendo as reflexões, eu pensei que o letramento ele envolveria o significado que a gente dá da matemática num contexto geral e social. Seria o papel da matemática em si, nas várias culturas que contribuiu para a formação dela. Já o numeramento é essa habilidade de executar a matemática em si. Eu estava fazendo essa relação, sabe, no meu meio de pensar. No episódio que eu tive uma disciplina com a ação, a gente fez o seguinte exemplo. O número 1, né, aqui para nós na matemática, em termos de numerar, quantificar, usar como um termo para representar, né, como grafia, né, de escrever, ele tem um significado, né, quantificar e executar, como ela disse no artigo. Mas, se eu pegar esse valor que o número representa nas diversas matemáticas, né, representando o contexto nas diversas matemáticas, isso já, na minha opinião, já é um letramento, porque eu já estou colocando o significado além do numérico, né, no valor do número 1. Então, eu estava fazendo essas reflexões, sabe? Quando eu estava lendo e tentando correlacionar, e vi que um dos pontos chaves desse artigo, que eu achei muito bacana, é esse tensionamento, essa mistura, né, que esses conceitos têm entre si, e que isso na cabeça, talvez, do próprio professor, pode contribuir, de certa forma, para construir a matemática. Mas, por exemplo, a matemática acadêmica tem significado para a gente. Né? Exatamente. A acadêmica ela não é destituída de significado. Sim, exatamente. Eu dizia assim... É que os significados são diferentes para pessoas diferentes. Exatamente. Esse ponto. Né? E a tensão, que é o que elas estão discutindo ali, é que muitas vezes nesse encontro de diferentes significados acontece uma discriminação, em que a gente, às vezes até de forma muito gentil, diz assim, olha, isso que você faz não é correto matematicamente, né? Você teve algum equívoco aí, né? Mas aqui na escola, essa conta se faz assim, né? Então, qual que é o entendimento que o aluno pode ter daí, né? O que eu faço ou o que eu fiz a minha vida inteira está errado, né? Agora, na escola, eu estou aprendendo que o certo é fazer dessa outra forma, né? Então, o que ele traz da cultura dele é considerado errado, e aí ele começa a negar aquilo ali. Tanto que tem essa discussão muito forte com o público da EJA, né, com as alunas e os alunos da EJA, que é o desejo deles de aprenderem a matemática da escola, né? Porque em algum momento da vida eles se dão conta de que a matemática que eles têm na vida não é valorizada, né? E a tensão no que as autoras apresentam e analisam ali pois como que vocês acham que elas resolvem essa tensão?
Eu acredito. Desculpa, gente. Eu Não, vamos lá, continua. Desculpa, gente. Eu acredito, professora, que o artigo ele não dá assim, um ponto final na questão, sabe? Eu posso estar errado nessa forma de perceber, mas eu vejo que ele leva a gente a um pensamento mais crítico da situação, sabe? Inclusive, aconteceu um episódio hoje na aula, antes da nossa aula aqui, que nós estamos tendo aula de geometria espacial, o professor comentou isso, a forma de argumentar matematicamente determinadas situações. Isso me fez refletir lá no artigo, sabe? A forma como ele via, falou, poxa, não, esse argumento está certo, mas em termos de matemática, né, se escreve assim e tal. Eu pensei, olha que legal, né? Uma coisa que a gente vê, a gente consegue hoje separar de certa forma, e é uma vivência muito legal. Então, o artigo, na minha opinião, vejo que ele tem o objetivo de elevar esse pensamento, né? De como que a gente pode adaptar, conviver e fazer as nossas ações pedagógicas, vamos assim dizer, junto desse contexto. E aí, gente, como que as autoras... Sara. Oi. É porque eu acho que... claro que ainda assim fica alguma coisa em aberto, mas eu acho que o que elas pontuam é que os próprios alunos, eles fazem por si só esse processo de assimilação, né? Com a sua vida. Eles próprios se apropriaram da matemática, que é a matemática dita acadêmica, que talvez você fosse pensar que, nossa, que a gente vai ter que apresentar aqui para eles um modelo pronto de realidade e tudo mais, para que eles possam assimilar, mas eles próprios já fazem essa assimilação, né? A partir das práticas deles. Você fala do conhecimento que eles têm ou da matemática, do diálogo da matemática? Sim, eles próprios fizeram esse diálogo, né? Eles próprios se apropriaram desse conhecimento, que é como ela fala na conclusão, e deram significado para isso, a partir das práticas delas. Elas conferiram esse significado por si só. Uhum. Léo e depois Vivian, por favor. Mas eu acho que ainda que elas tenham, assim, realmente assimilado por si só, elas ainda tiveram uma visão um pouco depreciativa, né, do próprio conhecimento que elas tiveram quando elas falam, né, sei lá, como nós somos burra, alguma coisa assim que elas têm, né, até a citação literal, assim. E eu acho que muito do artigo, do propósito do artigo, pelo menos, é o que me motivou a pensar lendo, é que saber que 0 menos 1 é menos 1, né, não quer dizer que ninguém é mais burro que ninguém, porque são pouquíssimas pessoas que chegariam a uma conclusão dessa se não fosse ensinado, né, de uma forma assim, convencionada e que nem provavelmente a grande maioria das pessoas que sabe aprendeu. Então eu acho que, assim, ainda que o artigo mostre que elas resolveram sozinhas, eu não acho que para as autoras aquilo ali seria o ideal, entendeu? Elas terem isso na cabeça de que elas estavam erradas com a impressão delas e o certo é isso, de 0 menos 1 é menos 1. Eu concordo, mas eu acho que o artigo por si só ele tem um processo de dar validade para esse tipo de conhecimento, né? Querendo ou não. E aí eu acho que é isso, porque eu acho que essa é a questão, né? Que é um conhecimento que é invalidado e elas fazem esse movimento de validar isso, né? Vivian, depois Pedro Henrique Oliveira. Tem tanto Pedro Henrique aqui que eu tenho que falar o nome todo. Então, gente, é porque assim, eu não sei se vocês também tiveram essa dificuldade que eu tive de que nós não fizemos EJA, não, né? Eu acho. Quem foi crescendo e aprendendo na escola, sabe, desenvolvendo a matemática do cotidiano junto com o que você aprendia na escola, não consegue fazer essa separação, sabe, de matemática acadêmica e matemática do cotidiano. Por exemplo, para mim, eu acho muito difícil tentar separar as matemáticas, porque para mim é uma matemática só e aí ela tem vários pontos, várias caixinhas
diferentes, assim, mas dentro dessa matemática que a gente aprende, tem a matemática do cotidiano, entendeu? Então, eu tive muita dificuldade de enxergar isso, mas é muito legal ter essa visão delas, né? De como o pessoal da EJA, pessoal que já tem uma cultura, um contato com a matemática antes de entrar sei lá, na vida acadêmica, é diferente, assim. E como a gente tende a aprender mais, né, lendo, convivendo com eles, e com todo mundo, assim. Enfim. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Pedro e depois eu. Então, eu acredito que elas tenham resolvido por si só, as alunas, mas eu acho que o papel, assim, o que pelo menos seria o ideal, e o que eu acho que aconteceu é que o artigo não deixa claro se a abordagem, quando aconteceu esse problema, esse desafio para as alunas, que elas começaram a se questionar, se foi uma coisa livre entre elas ou se o professor interviu. Eu não consegui perceber, pelo menos no artigo, se houve alguma intervenção direta do professor. Eu vi que ele observou que teve esse desafio, relatou esse desafio e descreveu sobre ele. Mas, assim, eu acho que a proposta seria aproximar os dois contextos, assim, aproximar a matemática do cotidiano, que começa no artigo como uma tensão, mas que lá na conclusão ele vai falar que o papel seria dialogar entre as duas. Que o papel do professor, nesse caso, pelo menos, seria fazer com que elas se apropriassem, como a Júlia falou, da outra matemática, entre aspas. Então, começa, para mim, pelo menos, começa como uma tensão, mas no discorrer vai se tornar um diálogo entre as duas, de modo que elas consigam se apropriar da sua maneira, digamos assim. Realmente, o texto não traz todo o episódio de sala de aula, né, para a gente saber qual, por exemplo, foi a participação do professor ali, né, ou da professora naquela situação, né? A gente não sabe se a professora acolheu a discussão das alunas, a gente não sabe se concordou com a conclusão que elas chegaram, né? Mas, com certeza, como acho que foi a Júlia que disse, elas deram, as autoras, deram uma ênfase, deram um destaque, né, para a maneira como esses diferentes conhecimentos se fazem presentes na sala de aula, né? E como a Vivian disse, a gente que... a matemática acadêmica faz parte do nosso cotidiano, né, desde cedo. Então, para a gente não existe esse estranhamento, né, não existe esse... Olha, tem uma matemática diferente, tem, né, para a gente é tudo igual, né? Então, uma pergunta que é importante aqui para nós existe apenas uma matemática, né? E para a gente tentar se sentir na pele das personagens, né, das alunas, a Rosa e a Rosilene, não é isso? Isso, a Regina, desculpa. A Regina e a Rosilene. Para a gente tentar se sentir na pele delas, as autoras trazem o exemplo dos algebristas chineses, né? É um exercício né, que na nossa... Na matemática acadêmica, né, a matemática válida é a de Galileu, elas citam lá alguns cientistas, né, e aí elas propõem esse exercício. E imagina um algebrista chinês que tinha técnicas mais elaboradas, digamos assim, vendo a álgebra que esses europeus faziam, né? Eles devem provavelmente pensar que, nossa, que pessoal primitivo, né? E, no entanto, hoje a gente considera essa matemática como a matemática oficial, né? A matemática, né? Então, tem uma questão cultural muito forte aí. Bom, e isso, ao mesmo tempo que mostra para a gente que a matemática é uma construção humana,
né, imbuída de cultura, né, ela não é algo no mundo platônico, no universo, sei lá, né, é uma construção humana, e chama muito a nossa atenção sobre a nossa responsabilidade como professores. Porque se eu, Jussara, se a Vívia, né, a gente como pessoa acha que só existe uma matemática, né, porque a gente ela faz parte da nossa cultura, etc., nós como professores temos que problematizar isso aí. Porque diante de nós, numa sala de aula, vão existir Reginas, Rosilenes, Vívias e todo mundo diferente, né? Então, a gente, professor, tem que ter um cuidado maior com isso aí. Tá? Respostas de como devemos agir? Não sei, mas não podemos ficar confortáveis, né? Eu acho que a principal, eu falei principal várias vezes aqui, né? Um dos pontos aqui importantes é trazer esse incômodo para a gente, professor de matemática, tá? Sobre as várias matemáticas que habitam a sala de aula. Eu não sei qual é a ordem aqui, mas estão com as mãos levantadas. Jonathan, Lucas e Bárbara Cristina. Acho que o Jonathan é primeiro. Beleza, obrigada. Jonathan. Oi, pessoal. Perdão, gente. A gente fala demais, né? Professor, eu acho muito interessante essa correlação das matemáticas, e a gente pode observar que o artigo, né, lá nas conclusões dele, ele tenta passar para a gente a mensagem de que nós temos que ver essas situações como potenciais de trabalhar, né, a educação, de trabalhar essas tensões em uma visão educativa, para poder sortificar isso, né, poder pesquisar mais, poder criar ferramentas, capacitações, de ver essas tensões como uma oportunidade de trabalhar a matemática, né, de se falar de matemática. Uma coisa interessantíssima que a professora disse também é sobre essa forma de ver a matemática, né? Então, ela pegou uma situação que é rotineira, muitas das vezes no processo educativo é deixado de lado, né, escanteado, vamos assim dizer, e viu nessa situação oportunidade de produzir conhecimento, de trabalhar a matemática, né? Tirar ela do anonimato, como diz, da periferia do conhecimento e valorizar até pegando para isso o viés social, o viés cultural que a matemática carrega como ciência. Eu achei isso muito legal, muito importante. E o que, acrescentando sua fala, Jonathan, eu acho que a riqueza também está no não colocar como conflito entre uma matemática versus a outra, mas sim em diálogo, né? E não é também porque cada uma dessas matemáticas ela vai ter a sua apropriação, o jeito mais fácil de usar. Cada uma vai ser mais importante, mais útil em algum lugar diferente, né? Então, elas não colocam em conflito as matemáticas, elas colocam em diálogo, né? E nem é também aquele trazer para a sala de aula de uma forma folclórica, né? Olha como fulano pensa, olha que exótico, não é? Assim, apropriar, trazer para a sala de aula aquele conhecimento de forma a tentar entender como que as alunas ali mobilizam esse conhecimento no seu cotidiano. E como que um faz sentido num lugar e no outro... Né? Elas falam das diferentes lógicas, né? E essas lógicas podem atuar em diferentes contextos e cada uma vai ter a sua utilidade num lugar ou outro, né? Então, ter também esse cuidado, né? De não colocar o conhecimento do outro como exótico, como folclórico, mas todos tratados com o devido respeito e consideração, né? Eu acho que aparecem as mãozinhas aqui já na ordem de levantar, isso é útil. Então, é Lucas, Bárbara, Viva e Ebert, é isso? Nessa ordem? Beleza. Comentando uma coisa que o Pedro ele falou, que porque na fala da Regina ou da Rosilene, não sei aqui,
ela diz, lembrei, ó. Então, tipo assim, é como se o que eu interpretei na hora que eu estava lendo elas fizeram, discutiram, refizeram, e depois, durante esse refazer, que foi até sendo o tal do lembrei. Ah, é mesmo, né? Acabei de lembrar aqui. E isso, isso é um ponto importante que as autoras já falam algumas vezes ao longo do artigo, do texto, né? Que é essa ideia da ação, reflexão e ação, que eu acho isso muito importante. Eu achei isso muito interessante, porque justamente foi exatamente o que aconteceu. Elas agindo, refletindo sobre o que elas fizeram e agindo novamente a partir da reflexão que elas tiveram e depois refletindo novamente, porque depois de lembrar que existe o menos um e colocar lá o menos um, ela refletindo, aqui a gente faz assim. Então, esse movimento contínuo da gente fazer, refletir, fazer, refletir, fazer, refletir, e que conversa também até com o documento do PISA, que, que é essa ideia da gente formular, a gente cria, elas criaram a ideia de que não existiu menos um, elas formularam, elas refletiram a partir da matemática que elas sabiam, a partir da base que elas mesmas tomam, que é a própria vida. No caso, a vida fora da escola, e não essa vida dentro da escola. E é o que elas fizeram, elas formularam as ideias matemáticas de acordo com a vivência delas, elas empregaram ali na hora, de acordo com o que elas achavam como deveria ser, ou como deveriam ser para elas, né? E depois interpretaram o resultado que elas acharam. No caso, acabou acontecendo um impasse, porque o resultado que elas acharam não batia com a matemática que elas se propuseram a fazer a princípio. Então, elas decidiram, então, trocar a matemática que elas estavam fazendo para poder encaixar com o resultado que a escola estava pedindo naquele momento, sabe? Então, eu acho muito interessante esse movimento, esse ciclo, né, do agir, refletir, que conversa basicamente com tudo que a gente comenta, que estava comentando aqui, da ideia do numeramento, do letramento matemático, que é o que se propõe. É o matematicar, né? E essa ideia é bem de Paulo Freire, né? Ação, reflexão, agir, refletir. Bárbara, Cristina, tem uma fila aqui agora, gente, já vai olhando aí na listinha e um seguindo do outro aí, tá bom? E abaixa a mão depois que falar para a gente não repetir. Bárbara, não estamos te ouvindo, eu acho que é o fone. Eu estou chegando à conclusão que quando a gente desliga o fone, a gente escuta melhor as pessoas. Ainda sem som. Bárbara, tira o fone. Desliga ele do computador, vamos ver se você consegue. Ah, tá. Ela falou que o microfone do computador não funciona. Uhum. Bárbara, se você quiser colocar seu comentário aí no chat, ou então um mau contato aí, depois você mexe um pouquinho no fio e funciona. Uhum.
Bom, a Bárbara escreveu aqui, né? Eu gostaria de falar sobre as diferentes matemáticas, que eu penso, por exemplo, que não preciso saber dos números negativos para saber que estou devendo no banco. Ah, tá. É que falar de números negativos, do conjunto dos inteiros, etc., é uma coisa da matemática, né? Da matemática acadêmica, e não do cotidiano. Ou um pedreiro não precisa saber formalmente o que são os números racionais para saber o tamanho das paredes. Uhum. Quem chama isso de números racionais, de números inteiros, tal, somos nós da matemática acadêmica, Bom, eu estou diferenciando aqui, gente, tem o Plínio Moreira e a Manuela Davi diferenciam matemática escolar da matemática acadêmica, tá? Então, eu estou chamando mais de matemática escolar, porque para diferenciar da matemática construída pelos matemáticos. Que a matemática, tem autores que consideram a matemática que é praticada na escola, né, de ensino fundamental, ensino médio, como uma matemática diferente da matemática que é praticada pelos matemáticos, tá? Então, matemáticas são muitas. Valeu, Bárbara, obrigada. Boa lembrança, quem chama isso de matemática somos nós. Quem é o próximo? Próxima. De novo. Então, eu estava pensando também com relação ao diálogo das duas, é que como a gente, como professor também, tem que pensar até mesmo na hora de corrigir os alunos para não tentar reproduzir essa cultura de errei, então eu sou burro. E como que é importante nosso papel, assim, não só nosso, mas principalmente da gente, de conversar, mostrar para eles que o erro é necessário para a gente aprender, até no caso delas, lembrar como a resposta, não sei. Veio esse pensamento, assim, quando eu estava lendo. Como a gente deve ser cuidadoso com tudo. E eu acho que no caso delas, nem é erro, né, Vivian, né, turma? Porque existem situações na vida em que você não consegue tirar 1 de 0. Né? E é nessa situação que elas estavam pensando na hora que elas leram a expressão 0 menos 1, né? Exatamente. E existem situações em que a gente consegue resolver 0 menos 1. Né? Então, será que faz sentido falar certo ou errado? Né? Então, por isso que eu até fiquei sem jeito na hora de falar, porque eu não sabia o que dizer, mas usei a expressão errado porque mais fácil assim. Mas é isso aí. Eu acho que a gente elas estão chamando a atenção para exatamente isso, né? Dependendo da lógica, você consegue ou não fazer essa conta. Sim, né? Exatamente. Deixa eu só oficializar aqui o final da fala da Bárbara Cristina, né? O apagamento de outras matemáticas foi ou é proposital. Pela nossa colonização e expansão da Europa, era necessário invalidar as outras culturas, inclusive a matemática. Né? Tem um livrinho que eu li, deixa eu pegar aqui. Não vou achar, gente. Depois eu acho. Um livro que eu estava lendo outro dia sobre os infinitesimais, né? Um livro de história da matemática e que fala da batalha cultural, científica e religiosa para que prevalecesse na matemática o cálculo diferencial e integral que não considerasse os infinitesimais, né, os infinitamente pequenos, que não foi só uma questão matemática, foi uma questão religiosa também. Os jesuítas trabalharam pesado para anular os matemáticos que que trabalhavam nessa linha de pesquisa. Muito interessante, tá? Então, assim, a matemática não é neutra, não é absoluta e é extremamente
contaminada, no sentido influenciada, tá? Pela... Colonizada, talvez. Então... colonizada, né? Vamos lá, quem agora? Herbert, acho que está no mudo. Estão me ouvindo agora? Eu queria voltar um pouquinho naquilo que acho que a Vivian tinha falado sobre os diferentes tipos de matemáticas, né? E ela falou assim que para a gente parece que tudo é matemática, né? Não muda nada. E eu acho isso interessante porque no texto fala sobre essa diferença, né? Sobre a matemática formal e uma matemática mais do cotidiano. E eu lembro, me recordei de uma entrevista da Carolina Araújo, né, do INPA, ela talvez é a melhor matemática hoje do Brasil. Ela foi fazer uma palestra sobre a Miriam Mizarcani, sobre a história dela, e ela foi falar sobre a pesquisa da Miriam, e tipo, os dois são de forma acadêmica, e ela falou que era uma matemática completamente diferente do que ela fazia, então ela teve que estudar bastante para poder falar sobre a história dela e sobre o que ela pesquisava. Então, eu acho isso interessante, que até assim, se a gente for olhar no Olimpo mesmo da matemática, das pessoas que estão estudando, existe uma diferença muito grande, que um não conhece basicamente a área do outro. Era a Isabela agora. Só que apagou aqui para mim, Isabela. É porque eu abaixei a mão sem querer, porque eu queria falar sobre outra coisa. Aí eu tô sem graça de mudar o rumo da discussão, porque eu acho que as outras pessoas podem querer continuar o assunto. Aí acho que eu vou esperar todo mundo falar para depois eu falar, então. Beleza. Então tá aqui, Isadora, Bárbara Mirson, Nikele. Isadora. Eu achei também interessante um ponto que você citou, Jussara, sobre que não deve ser um objetivo dos professores trazerem a matemática de maneira folclórica, desconectada, mas sim entender que os alunos, muitas vezes, eles trazem recursos das suas vivências e experiências, e esses recursos significam a matemática. Então, eles modelam a forma com que esse estudante ele pensa a matemática e com que ele resolve esses problemas. E explorar, então, esse potencial do aluno de transitar entre as lógicas diferentes e o potencial da ação dele de trazer os conhecimentos da sua vivência para trabalhar a matemática realmente é importante. Alô? Ah, tá. Então, o que eu queria falar tem muito a ver com o que a outra Bárbara falou, e na verdade eu acho que nem é um comentário, seria mais talvez uma proposta para a Jussara, assim, a gente tentar estudar autores que não falem, obviamente, de números, né, e de assuntos pertinentes à disciplina, mas que não são pertencentes a certos grupos hegemônicos, que eu acho que, de alguma maneira, é muito importante, né, a gente falar sobre como é importante dar essa decolonizada, né, no conhecimento, mas eu acho que um movimento que acontece muito é da gente só fazer isso e não ter muito disso na prática. Então, eu acho que se a gente pudesse assim, estudar alguns outros autores, sei lá, que não são, por exemplo, europeus, que fogem, né, dessa nossa realidade e desse eixo, né, tipo América, principalmente América do Norte e Europa, eu acho que a gente ia conseguir ampliar muito mais os conhecimentos sobre outras questões. E
enquanto a gente faz isso, a gente também aprende sobre a disciplina. Então, é uma proposta aí que eu tenho para a disciplina e um desafio, eu acho, para você. Sim, é ótima proposta, Bárbara, e eu vou compartilhar o desafio com todos vocês, porque eu também sou vítima dessa colonização, né? Eu também tenho mais conhecimento dos artigos do Brasil, da América Latina, Europa e Estados Unidos, né? América do Norte. Então, é onde eu conheço, né? Que eu consigo trazer trabalhos. É lógico que eu estou atenta a outros movimentos, mas demandam uma maior busca. Então, eu vou compartilhar esse desafio com todos vocês, de se encontrarem ou procurarem de forma ativa para propor aqui para a gente discutir. Dentro do assunto da disciplina, né, números na educação básica, tenta achar para a gente, tá? Quem já conhece, quem já viu, para a gente colocar aqui em debate esses trabalhos. E aí, desculpa eu estar furando a fila aqui, gente, mas a fala da Bárbara me remeteu a uma das várias perguntas que apareceram lá no fórum sobre como que a gente, professor, pode fazer isso acontecer, respeitar essas diferentes matemáticas, respeitar, acolher, fazê-las estarem presentes na sala de aula. Eu acho que as falas de vocês, tanto lá no fórum quanto agora, me dão mais esperança com relação a isso. Eu já sou professora, formadora de professores há um bom tempinho, e eu lembro que quando eu trazia discussões desse tipo para a turma de matemática, os meninos estavam lá estudando análise enquanto eu estava discutindo isso. Os meninos estavam lá, não, eu tenho que ver o exercício de geometria, que o exercício de cálculo é mais importante, sabe? Eu sentia um total desprezo da turma pela discussão que eu estava trazendo. Às vezes até assim, vamos discutir calculadora, né? Vamos discutir computador na sala de aula, olha, a matemática é diferente. Que é isso, que besteira, matemática só tem uma. E vão lá para o meu exercício de cálculo. Então, essa atitude de vocês, o grande interesse, né, cento e tantas questões e perguntas e respostas no fórum, a conversa, a fala de vocês, o discurso que me mostra que isso está mudando. Porque vocês vão ser ou já são professores de matemática, e eu tenho certeza, eu confio plenamente que as diferentes matemáticas vão habitar as salas de aula de vocês. Porque a postura de vocês já é diferente com relação a essa discussão. Né? Eu percebo o interesse, eu percebo o engajamento, o envolvimento com esse tipo de discussão, e isso faz toda a diferença. Se o professor não está mobilizado para fazer essa discussão, ela não vai acontecer, porque, queira ou não, o professor é uma autoridade na sala de aula. Né? Então, Bárbara, a sua sugestão está registrada, eu vou estar mais atenta a isso, e eu peço para todo mundo também estar atento a isso e compartilhar conosco, para eu incluir lá na nossa programação esse tipo de discussão. Obrigada, viu, Bárbara? Bem lembrado, Júlia, está falando da disciplina que o Felipe está ofertando na matemática. Eu fiz propaganda pra caramba da disciplina dele. Depois vocês contam como é que está sendo lá. Michele, agora? Eu não consigo ver a ordem. Sou eu agora? Então, eu gostaria de voltar, porque você comentou do livro do infinitesimal, e eu lembro que em janeiro, quando você estava dando EDA, você falou desse
a Kelly congelou para mim. Kelly. Oi, a internet cai. Você voltou agora. Voltei. Mas aí, Jussara, é esse aqui o livro que você tinha indicado? Exatamente. Eu tô, assim, esse livro aqui me fez pensar muito sobre como que a gente não pode pensar a matemática fora de uma cultura, que às vezes a pessoa tem a ideia de que a matemática, ela é exata e ela sempre foi daquela maneira. Mas essa supervalorização da matemática de sala de aula, ela entre aspas, ela nem sempre foi assim. Então, assim, tentar ver por esse lado de que a matemática está inserida numa cultura, num contexto social, e que os alunos, como também estão inseridos dentro dessa cultura, num tempo histórico, não dá para ensinar sem levar isso em consideração. A matemática não tem só um certo, então, apesar dela ser uma ciência exata, tem essa parte ainda que permite essas discussões dentro de sala de aula. Eu fico meio nervosa para falar em público, mas eu só queria comentar que eu amei a indicação e eu estou gostando muito do livro. Se você não tivesse falado que estava nervosa, ninguém ia perceber. Falou super bem. Acho que na época da disciplina eu estava lendo o livro, né? Aí estava mais entusiasmada ainda e falei lá nas equações diferenciais, né, do livro. Bacana, obrigada. Depois eu vou passar para vocês a referência completa. Eu que não vou procurar ele ali agora, não, senão a gente perde tempo. Leandra? Olá, e gente, boa noite. Eu vou retomar um pouquinho o que a Isadora comentou sobre trazer o aluno para a sala de aula, sabe, na questão do conhecimento dele. Eu estou trabalhando com a EJA desde o início de 2019 e é basicamente isso, pelo menos no ensino remoto, né? Eu não tenho experiência no presencial com a EJA, mas no ensino remoto a gente está fazendo assim, a gente busca trazer o que eles mais precisam, as coisas que eles mais usam. Por exemplo, a gente tratou leitura de gráficos em cima dos gráficos de queimadas do Pantanal, a gente foi trazendo coisas mais presentes para eles, sabe? Explicamos como funciona a eleição dos vereadores e dos prefeitos. E aí, assim, eu acho que é o que eles mais se interessam, porque é uma coisa muito mais palpável para eles. Porque se a gente for, assim, explicar, dependendo do assunto, eles vão ficar assim, tá, mas... Sabe? Eles já são pessoas que, por exemplo, não convém você ensinar soma, subtração, porque é uma coisa que eles já sabem. Mesmo não tendo, às vezes não aprenderam isso na escola, mas eles tiveram que aprender isso para fazer compras no supermercado, para dar troco, para, sabe, viver realmente, porque a matemática é uma coisa muito presente. E sobre o que você e a Bárbara comentaram, Jussara, eu acho muito interessante como a coordenação da EJA trabalha com a formação do professor junto com a aula, né? Porque eles nos chamam de professores em formação e é justamente isso que eles fazem, igual. Não sei se você conhece a Denise, ela que é a coordenadora da EJA de matemática. E ela, assim, sempre disponibiliza muitos textos para a gente ler. A gente leu, o último foi um livro da ação, que também é da matemática e da área de educação. E, assim, o livro é muito interessante, porque ele conta a história de uma menina, aluna, né, que ela trabalhava numa loja que estava dando 17% de desconto por causa do mês de aniversário. E aí a menina contou, né, durante uma aula de porcentagem, que toda vez que alguém comprava alguma coisa, ela tinha que fazer 17%, aí achava quanto que era 17%, aí subtraía do valor total da compra, e que dava muito trabalho. E nessa aula, a professora ensinou para ela que era só ela fazer 83% do valor
que é final da compra, sabe? Então, assim, isso mostra como a gente, professor de matemática, principalmente da EJA, consegue mudar tanto a vida e simplificar a vida do aluno. E agora a gente está lendo um livro do João Pedro da Ponte também, que é muito interessante. Yandra, a ação é a mesma do artigo que a gente discutiu aqui, né? Da Rafaela e da ação, né? São as autoras do livro, do artigo, né? E a ação é a autora do livro da coleção Tendências, é essa? Sobre Eu nunca lembro o nome de autor nenhum, eu só lembro da ação porque a Denise fala dela assim todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias tem e-mail também, então. Pois é, então vamos conectando aí, né? As autoras do artigo que a gente discutiu até ontem, né? E estamos discutindo hoje, numeramento e tal, são a Ana Rafaela, que é professora do Centro Pedagógico, e São, que é a professora lá da Faculdade de Educação, que é a autora do livro da coleção Tendências em Educação Matemática sobre Educação de Jovens e Adultos, né? E o livro do João Pedro da Ponte é um livro sobre investigações, né? Da mesma coleção, de João Pedro da Ponte, Leonor Brocardo e Hélia Oliveira, né? Então, fica aqui uma dica para o professor de matemática, a coleção Tendências, eu estou escrevendo aqui no chat, Tendências em Educação Matemática, da editora Autêntica. Pode falar? Sim. Quem é o Lucas agora? Eu de novo. Vamos lá. É que eu queria comentar, é que ao longo das discussões me veio a pergunta, né, e como é que a gente aplica isso tudo na prática mesmo, assim, essa ideia de sair da teoria e poder aplicar bem a prática. E só que como demora aproximadamente uma semana e meia desde que a gente levanta a mão até conseguir falar, já responderam de tantas diversas formas aqui. Então, eu só não baixei a mão para fazer essa observação aqui. Aí ainda deu um ótimo exemplo de como que a gente aplica isso tudo que a gente isso tudo que a gente quer. Dessas formas. Ainda me fica esse incômodo, esse questionamento, justamente até um trecho aqui do texto que fala essa questão da importância que a matemática formal tem nos processos seletivos para conseguir trabalho, ao mesmo tempo em que a matemática prática ela tem uma importância para se manter no trabalho, né? Então eu fico com esse certo incômodo por causa disso, de qual a dosagem certa de cada um e como fazer essa abordagem. Eu acho que é muito mais a abordagem do que a dosagem. Eu acho que os dois têm muito mais a dialogar entre si do que em excluir entre si, sabe? Mas eu ainda fico muito com essa problemática aí de como é que faz isso? Como é que faz isso bem? Você já tem a resposta aí, Lucas. Não é uma contra a outra, né? São em diálogo as diferentes matemáticas. O meu incômodo mesmo é como é que eu faço esse diálogo sem excluir uma da outra. Tipo assim, sem querer pode acabar que eu coloque a matemática cotidiana sobre esse pedestal do folclore, do exótico, sem querer. Olha que diferente esse modo de contar. Ou então eu acabo tirando alguns princípios básicos da matemática formal ao tentar adequá-la demais à matemática cotidiana, sabe? Eu tenho muito eu fico com esse questionamento na minha cabeça, principalmente. Olha, eu vou te deixar triste, eu não tenho a resposta. Eu fico muito feliz com o incômodo. Eu acho que se sairmos todos daqui incomodados com essa situação, nós já vamos estar atentos para sempre na nossa sala de aula e não pode deixar o incômodo morrer, tá? A gente tem que estar atento na sala de aula o tempo todo. É lógico que aqui na disciplina a gente vai tentar, aos poucos, mostrando exemplos, mostrando possibilidades para fazer isso. E o que eu espero mesmo é que vocês sejam autônomos para criar também essas soluções.
né? E a gente vai aprendendo junto, Lucas, com certeza. Professora, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, professora, eu gostaria de falar um pouco, né, porque estou lá na EJA como professor em formação no ensino médio. E ao ler, né, o artigo, eu me vi realmente, né, naquele trabalho desenvolvendo aquelas tarefas ali junto com os alunos. E eu recordo, né, de alguns pontos assim que chamou bastante atenção e que conflitou, né, e que recordou, na verdade, de alguns momentos que eu tive com os alunos lá da Educação de Jovens e Adultos do Centro Pedagógico. Um deles é a questão dos juros, né? Nós estávamos trabalhando um pouco com a educação financeira e, ao pensar juros, né, nós estávamos definindo as variáveis, né? O que é juros e o que é taxa de juros. E foi comum, assim, os alunos colocarem, né, taxa de juros como juros. E aí, né, entrou nessa discussão, eu problematizei, né, dentro da sala de aula toda essa questão. Eu acho que faz todo sentido, né, porque era aquela, né, a vivência dos alunos, a vivência, né, conceitual que eles tinham com relação aos juros, e sem perder essa essência, focando na centralidade dos sujeitos que são os alunos. E pensando nisso, né, eu vejo que os alunos eles têm essa dificuldade com a matemática de uma forma geral. E mais do que isso, né, existe essa resistência, porque eles voltam para a sala de aula, né, muitos deles, após longos anos, né, sem estar dentro de uma sala de aula, eles voltam agora para a sala de aula com um olhar diferente e percebendo, né, que aquela matemática diária, né, aquela matemática cotidiana, né, parece não ser tão valorizada ou ser insuficiente. Então, eu pensava bastante, né, com relação a essas questões ao ler o artigo. Bárbara? Eu tenho uma pergunta que, na verdade, não tem resposta e que é complementar à do Lucas, mas eu acho que é a mesma pergunta, que é como estar num lugar que reforça essa matemática escolar acadêmica e, ao todo, subjuga os conhecimentos do cotidiano e não reproduzir isso. Porque eu acho que, assim, a gente, na faculdade, na escola e assim, até na vida cotidiana, a gente reforça muito esses estereótipos, né, de que a matemática ela tá ali como algo quase imaculado, inalcançável, que assim é para poucos. Então, como que é estar nesse lugar que reforça isso e não reforçar isso? Eu sei que não tem resposta, mas me veio essa questão. Vamos guardar essa questão para a vida e sempre retomá-la, sempre nos lembrar dela, né? Porque nós, professores de matemática, estamos no lugar de opressores, né? Mais ou menos isso que você está dizendo, né, Bárbara? E então a gente tem uma posição privilegiada. E na hora que a gente toma consciência dessa posição de opressores, a gente quer ficar nela, né? Como é que a gente se livra dela, né? Isso, assim, é meu incômodo, minha contradição da vida, praticamente. Isabela? A Bárbara, ela falou exatamente o que eu queria falar, assim, então foi ótimo, porque eu não cortei o foco da discussão naquele momento, mas só para fugir um pouco, eu sei que o texto é do EJA, e aí, né, tem algumas especificidades, mas tem até uma parte do artigo, que foi o próprio Carvalho que falou, acho que está na 3ª página, da questão do mercado de trabalho, né? Acho que isso que torna nós, professores, nessa situação, assim, que a gente agora está tendo esse conhecimento teórico, essas abordagens, mas a gente chega na sala de aula
principalmente no ensino médio, no ensino fundamental, e temos que treinar os alunos para o Enem, né? Então, assim, isso parece que prende a gente não consegue muito sair disso, e a reflexão que eu deixo é a mesma da Bárbara, é como tentar sair fora da curva, não sei, é isso mesmo, é a mesma coisa que a Bárbara falou, era que eu queria falar, que no EJA também, eu acho também que eles também querem aprender essa matemática, porque tem muitos que querem fazer Enem, tentar a faculdade, né? Então, pelo menos eu não queria ser esse tipo de professor treinador, né? Mas também não me vejo, se eu quisesse também me enquadrar no mercado de trabalho, eu acho que eu teria que ser assim, não sei. É isso aí, gente. Mas, Isabela, lembra que acho que o forte é a gente proporcionar um diálogo, a gente não pode excluir os alunos também, né? Porque a matemática vigente no mercado de trabalho, e a gente está nesse mundo, é a matemática escolar, né? Se a gente fala assim, olha, não vou tratar a matemática escolar, vou tratar só da matemática do cotidiano dos alunos, a gente vai estar fortalecendo essa exclusão. Né? Então, acho que o convite das autoras é para a gente proporcionar um diálogo entre elas, entre as diferentes matemáticas, né? Tanto que os alunos da EJA, eles procuram pela escola porque eles querem aprender essa matemática dos concursos, a matemática a oficial, digamos assim, né? Mas a questão a gente não pode dizer que a dele, que a matemática do cotidiano, etc., está errada, né? A gente não pode excluir essa, mas, assim, acolher todas dentro de sala de aula. Então, o desafio é como faremos isso, né? Mas a ideia está por aí, por enquanto. Gente, olha, tem 3 pessoas com a mão levantada. Isabela tá Jonathan e Júlia Santiago, e são 18h25. Vamos já encaminhando para a conclusão. Olha só, gente, que bacana. Eu estou super feliz que o professor sempre deixa umas questões na manga, né, para o caso da aula não rolar. Nem precisei usar. Eu queria só complementar o que a Bárbara falou, porque o Paulo Freire, ele até fala isso, acho que na introdução de Pedagogia do Oprimido, que é como é que você vai mudar a situação, assim, essa situação de opressão, enquanto você não revolucionar a instituição da escola, né? Porque até que isso aconteça, tem muita coisa rolando ainda, até que haja uma revolução, como ele fala, que haja uma libertação completa, até lá o que você faz, né? E outra coisa que eu queria falar também, que eu estava pensando muito, é que a gente fala muito de contextualização e tudo mais, da matemática nas vivências dos alunos, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer questão do Enem, sabe? Que é aquela forçação de barra. Porque eu acho que isso é uma falta de olhar para o outro, sabe? Porque a pessoa, ela já te entrega a realidade dela. E essa realidade do Enem, ela é uma realidade genérica que, na verdade, não abarca quase ninguém, né? Então, eu acho que o papel do professor é estar muito atento ao aluno mesmo, né? Estar atento a olhar para ele, a dialogar com ele. É isso. Lembrado, Júlia, eu li bastante lá no fórum essa palavra, contextualização. E é uma palavrinha que transita muito, né, nas aulas de matemática, e muitas vezes ela tem esse sentido de pegar o conteúdo da matemática, artigo definido, e mostrar alguma aplicação, algum uso em situações fora da escola. É aquilo que o Léo falou no início, né, da matemática sair da escola e ir para o cotidiano, quando, na verdade, o que as autoras estão falando é da matemática do cotidiano vir para a escola, né? Então, essa ideia de contextualização corre esse risco que a Júlia está falando, bem apontado, que é da gente
levar essa matemática para o cotidiano, para a vida dos estudantes, de uma forma artificial, de uma forma, né, se fulano foi à feira, comprou 3 quilos de maçã, 1 quilo custa não sei o quê, sabe, aquela coisa bem libresca, né, quando, na verdade, a matemática do cotidiano, a matemática que as pessoas usam na vida, não tem esse enunciado, né? Os problemas não trazem todos os dados que a gente precisa para fazer as contas, tal. Então é artificial. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, sim. O que é trazer para a sala de aula a matemática do cotidiano, né? Muito bem apontado, Júlia, valeu. Mais alguém? Algumas mãos foram abaixadas aqui. Eu ia comentar, professor, eu vou deixar as próximas oportunidades. O assunto é bom e teremos mais, né? Nossa, vamos. Essa batalha a gente vai ter o semestre inteiro, né? Vai ser divertido, gente. Não? Agora, a fala do Lucas, vocês podem entender por que o meu desespero, né? De ter 49 pessoas aqui, né? Porque não dá para todo mundo falar. É muito ruim ter uma turma assim muito cheia. Vocês todos são bem-vindos, lógico, mas eu fico preocupada com quem ficou em silêncio hoje, né? O bom seria todo mundo poder falar, né? Bom, eu acho que está todo mundo incomodado, né? Está todo mundo cheio de perguntas e isso me deixa muito feliz, né? Eu acho que a gente vai ter uma disciplina muito bacana, tá? Bom, os nossos fóruns estão lá abertos, né? Tem outros abertos para vocês colocarem outras questões, outros insights que tiverem sobre esse assunto. E aguardo contribuições, tá? Sobre leituras, atividades, etc., para a gente trabalhar de forma não artificial com outras culturas, com matemáticas diferentes do que a acadêmica. E é isso, a gente se encontra novamente terça-feira, tá? Que aí eu vou falar um bocadinho da matemática, essa acadêmica, né? Que a gente está questionando. Vou trabalhar com esse livro aqui. Tá? É um clássico, Bento Jesus Caraça, mas é um pontapé inicial aqui dentro do conteúdo números, né? Agora foi mais essa contextualização, esse levantar poeira, né? Sobre essa questão de de tratar o numeramento, como tratar números e acolhendo as diferentes matemáticas. Beleza, gente? Muito obrigada. Fantástico. Vamos continuar nesse tom aí que está muito bom. Ou melhorar. Beijo para vocês, gente. Até terça. Obrigado. Um abraço. Tchau, Sara. Tchau.